Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo para lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, e o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar, e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu. E o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode nascer, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, e a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons
Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que, não, por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, ele dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, porque quando você pula, ele é um, saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando, é movimento. E enquanto o rio é movimento, ele é também caótico, ele está fora da ordem, mas ele também é belo, ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos, né? Você precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento caótico. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia uma tentação de pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, quando eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Na minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Aliás, o cristianismo é pautado o tempo todo em simbologias e em realidades contraditórias. A realidade da cruz, por exemplo. O seu Deus é rei, mas não se esqueça que ele é coroado de espinhos. É diferente a coroa do rei. Enquanto o rei ostenta, a gente viu, né, a rainha da Inglaterra fazendo 90 anos, ela desfilando com uma tiara, sei lá como é que chama aquilo, uma coroa cravejada de diamantes, de pedras preciosas, certamente numa estrutura de ouro. Pois é,
Quando nos fala a palavra rei, a primeira coisa que nós associamos é que é glamouroso ser rei. Mas isso é uma construção histórica, uma construção social do papel. Se você for pensar, o rei é o primeiro a ser o servidor do povo. Ele é o primeiro a ser o guardião dos valores do povo. Aí está tudo glamourizado. Você pensa na política, né? O nosso presidente, o presidente daqui, o nosso prefeito. Sempre que a gente fala dessas autoridades, o juiz da cidade, a gente sempre pensa alguém que está acima de nós. É o contrário. É alguém que está abaixo, na primeira fileira de serviço. Por isso que Jesus dizia que o servo, o significado do servo deverá ser para nós sempre como modelo humano a ser observado. Viemos para servir. O amor é serviço. A amizade é serviço. Aí você descobre a realeza do serviço. A rainha da Inglaterra desfila pela cidade coroada de diamantes, e você corre o risco de pensar que a realeza é sempre isso, glamour. Não. Volta para o seu mestre. Volta os olhos para o seu rei. E você vai ver que a realeza dele está expressa no Monte Calvário, onde ele está despido, onde ele está machucado e coroado, mas de espinhos. Inclusive com uma frase irônica acima de sua cabeça. Ali você descobre a contradição. O cristianismo está estabelecido a partir de uma contradição que nós não conseguimos resolver. Eu preciso buscar a glória de Deus e encontro a glória de Deus no serviço, na simplicidade. A glória de Deus não é a mesma da glória dos homens que nós compreendemos. Quando eu falo a palavra realeza divina, eu não posso imaginar um trono onde está sentado um rei vestido com todos os recursos da vaidade, com todos os recursos da prepotência, com todos os recursos da arrogância, que são tão próprios dos reis que conhecemos, dos governantes que conhecemos. Não, você tem uma realeza prestes a dar a vida. Aí então você entende bem, se você quiser cumprir, se você quiser desdobrar essa realeza para os papéis que nós experimentamos. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher que se desdobrou sempre para que eu tivesse vida. Deixou de dormir para que eu dormisse. Deixou de comer para que eu comesse. Deixou de se alimentar, para que eu estivesse alimentado. Passou frio para que eu estivesse aquecido. Aí eu descubro que isso é realeza. Isso é glória. É a glória do serviço. É a glória do amor. Que não fica na vitrine. Não é dourado, não é brilhante. Mas é fosco. A realidade amorosa é sempre fosca. E Jesus já alertava para isso, que ele dizia, quando você for fazer uma caridade, não fique contando o que fez, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. É isso. A realeza é outra. Não fique querendo o resultado que os reis procuram. Olhe para o seu rei, que foi alguém que fez tudo, a Sagrada Escritura fala isso também, passou pelo mundo somente fazendo o bem, e em nenhum momento voltou para cobrar o bem que fez. Foi rei, mas a realeza do serviço. De nunca esperar que o outro lhe oferecesse o mesmo que ele estava oferecendo. Radicalizou esse discurso. Quando for dar um banquete, não procure os seus amigos, não convide os mais íntimos.
Sai à rua à procura dos que não têm ninguém. Enche a sua casa com essas pessoas. Prepare o banquete para eles. Ah, padre, por uma questão de segurança nós não vamos fazer isso. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos, rejeitamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo de reconhecer aqui para você. Tantas vezes eu sou hipócrita, porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus, porque não sou capaz de reconhecer o que de fato precisa de mim. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Jesus em nenhum momento impôs a ninguém um jeito de ser. Ele propôs, que era gentil que só. Educado, embora fosse firme, elegante no trato. Profeta, desafiador, mas extremamente elegante na maneira de fazer as coisas. Compreendia a palavra como serva, como a palavra que brota da boca de Jesus está o tempo todo a serviço de sua realeza, a serviço da salvação que Ele tem a nos oferecer. Então, nunca dizia uma palavra que não pudesse ser salvífica, ou que não colocasse a coroa de dignidade na vida de quem estava diante dele, necessitado daquela palavra. A realeza de Jesus é outra. É contraditório isso, eu sei. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será verdadeiro. Será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boazinha, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. É o caso da pedofilia. A gente viu, né, que teve um filme, eu não assisti ainda, ganhou o Oscar, e eu sei que o Vaticano deu uma palavra positiva sobre o resultado do filme, enquanto uma reflexão precisa ser feita. Ouvi alguma coisa lá, não sei exatamente quem foi que disse, mas alguém falou, um cardeal, dizendo que a reflexão que o filme faz é pertinente nos dias de hoje. Numa época em que nós não queremos mais acobertar os crimes, em que não estamos dispostos à mentira, porque foi Jesus que disse que a verdade nos liberta. O que é a pedofilia? É alguém utilizar-se da autoridade afetiva para seduzir, abusar de alguém que confia naquela autoridade. E pedofilia não é coisa de padres não, viu? Não se engane. Pedofilia acontece dentro da sua casa, com familiares. As pesquisas indicam. Eu acompanhei a CPI da pedofilia, eu sei o que eu estou falando. As pessoas que mais abusam de crianças não são padres, não são pastores, não. São padrastos, são tios, são cunhados, são irmãos, são pais. Eu acompanhei muitas coisas duríssimas de serem vistas. Alguém que tem uma autoridade, que deveria servir, porque esse é o papel bonito do amor. Eu tenho uma criança comigo, ela é inocente, eu quebro a inocência dessa criança, instauro nela um trauma definitivo, é para o resto da vida. Você quebra uma inocência,
cria um trauma, porque você não foi capaz de administrar os seus desequilíbrios pessoais, as suas desarmonias, machuca a sensibilidade de uma pessoa. Tá bom, aí você vai para outros aspectos das agressões. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Porque o que é mais triste na pedofilia é você pensar que a criança quase não acredita no que está acontecendo com ela, porque ela confia tanto naquele que está abusando. A realeza, minha gente, a contradição no Evangelho, essa realeza que nós precisamos exercer no nosso dia a dia, ela está em todas as dimensões da vida. A realeza de Jesus é o seu serviço, essa é a sua capacidade de se inclinar, de oferecer ao outro aquilo que ele tem de melhor, que eu preciso viver, que você precisa viver. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, nós nos situamos? A qualidade da nossa vida depende disso, dessa maturidade. De você sair do artificial. O seu cristianismo não é glamouroso. Ele é serviço. A realeza de Jesus é diferente da realeza inglesa, que é sofisticada. Pode ser que nem esteja mais a serviço do povo, que ela acaba sendo muito decorativa. Mas todo aquele que tem uma instância de poder deveria pensar que o poder só tem sentido se for para ajudar a servir, senão abandone o cargo, abra mão dele. Na nossa reflexão aqui da Festa da Misericórdia, eu dizia isso. As pessoas que estão nos cargos dentro das nossas pastorais, dentro das nossas paróquias, já deixou de ser serviço há muito tempo. O cargo está a serviço de uma vaidade pessoal. O cargo está a serviço de um exercício de poder. Eu corro risco de ser assim, padre. Fico padre não para servir o povo, fico padre para oprimir os que estão perto de mim. Fico padre para perder a oportunidade de fazer bem, fazendo mal. Uso do meu ministério sacerdotal para exercer poder, para alcançar os meus interesses, para usar a minha palavra afiada para machucar. Não. Como pai, a sua realeza tem que estar pautada na realeza de Jesus, é serviço. A partir do momento que você põe um filho no mundo, você se torna servo dele, no sentido mais pleno da palavra. Você muda a sua vida por causa de um filho. Aliás, pais que não mudam as suas vidas por causa dos filhos que trouxeram ao mundo, precisam questionar a qualidade do amor que oferecem. Se continuam vivendo do mesmo jeito que antes, se não incorporaram responsabilidades que tornam a vida diferente, é perigoso. Pode ser que você não esteja amando como você precisa amar, na condição de servo. Ninguém lhe pediu que colocasse filhos no mundo. Ninguém lhe obrigou.
Você escolheu trazê-los ao mundo. Ninguém nos obrigou a exercer o papel que nós exercemos. Mas a partir do momento que exercemos, e se somos cristãos, o nosso modelo está na contradição do Calvário. O nosso servo, o nosso rei, está coroado pelo sofrimento. Isso não é um dolorismo, mas é uma convicção muito interessante que nos coloca na perspectiva de um Deus que nos ensina a sangrar todas as realidades que nos distanciam do verdadeiro significado da vida, do verdadeiro objetivo da vida. Todas as realidades que nos distanciam do coração da existência. Sim, o ser humano é mais feliz à medida em que ele descobre a condição de servo. A gente fica muito mais feliz quando a gente se reconcilia com a simplicidade do serviço, com o amor serviçal. Aqueles que passarem pela minha vida terem a oportunidade de receberem a minha palavra serviçal, o meu gesto serviçal, o meu amor serviçal. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua participação, pela oportunidade que nós temos de estabelecer esse vínculo toda quarta-feira com vocês. Lembrando que nós estamos lá na Fundação com o nosso Bazar Fina Estampa. Se quiser passar amanhã lá na nossa sede. Primeiro a gente agradece as muitas doações que nós recebemos. Roupas do Brasil inteiro. A Fundação Dom Couto, que funciona em Taubaté, onde eu sou vice-presidente. Nós temos a graça de ter amigos no Brasil inteiro que ajudam as obras da Fundação. E uma das iniciativas que nós temos é justamente o Bazar Fina Estampa, que começou hoje. São roupas de muita qualidade, por preços muito bons. Então, em tempo de crise, está precisando renovar seu guarda-roupa, passa lá amanhã na Fundação e você vai ter a oportunidade de encontrar muita coisa boa em preço bom. São doações que a gente recebe e tudo isso revertido para o nosso trabalho social lá na Fundação. Quero convidar vocês para estarem comigo numa viagem maravilhosa no dia 18 a 30 de outubro, fazendo o roteiro muito simpático. Vamos começar na República Tcheca, depois vamos para a Polônia, onde nós passaremos boa parte do tempo da peregrinação, visitando os lugares importantes para a misericórdia, a espiritualidade da misericórdia. Nós estamos vivendo o ano jubilar e essa peregrinação é muito especial. Já tive a oportunidade de uma vez fazê-la, só que esse ano nós vamos incorporar ao roteiro a Alemanha. Nós vamos visitar o santuário da Mãe Mil Vezes Admirável. 3 vezes, é 1000 vezes para mim já. 3 é o sono, gente. Boa noite, Cristian. Você chegou de férias, está sempre de férias. Eu nunca faço férias. Por isso que eu estou sempre cansado. Oi? Onde eu arrumei 1000 vezes admirável, hein? Eu multipliquei o 3. Você está bem, né? Chegou de Los Angeles. Cristian estava contando o roteiro sofisticadíssimo que ele fez. Ele e a esposa bonita. Que ele é feio assim, mas ele conseguiu uma esposa bonita. Não, brincadeira, o Cristian é um moço bonito também. O casal é muito bonito. E se você quiser, então, entre em contato conosco. 0 operadora 12 31 86 2600. Essas viagens são organizadas pela Obra de Maria, do meu querido amigo Gilberto, em parceria com a Canção Nova. Viajando conosco, você ajuda essa obra a manter o seu trabalho no ar. Em maio, sei que está meio longe, mas aqui já vou começar a anunciar, porque daqui a pouco eu viajo também para a Terra Santa. Já deixei o programa da semana que vem gravado, mas a gente deve ficar uma semana sem o programa inédito. Quero convidar para no dia 20 de maio, logo quando eu volto da Terra Santa, no dia seguinte, eu já estarei em Santos com o show Piano e Voz. No dia 21, nós teremos 2 sessões em Aracaju.
Lá não é piano e voz, é um show com a banda. Então, os horários estão no meu site, www.fabiodemelo.com.br. Lá você tem os telefones e os horários. Eu sei que em Aracaju nós teremos 2 sessões. Depois, no dia 27 de maio, irei a Limeira. Depois de muitos anos sem estar nessa terra tão querida, quero convidar Limeira e região para no dia 27 de maio nós estarmos aí nesse evento, nesse show. É o show novo que nós estamos levando, que chama-se A Estrada Sou Eu. E no dia 28 estaremos em Sumaré, São Paulo. Pois a agenda de junho eu deixo para avisar mais para frente. Queremos agradecer a todas as pessoas que participam conosco aqui, que nos ajudam a divulgar o programa Direção Espiritual. É assim mesmo que ele vai se tornando conhecido, uma pessoa vai contando para outra, né? Queremos falar que nós estamos aqui com o relançamento do livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, que você também pode comprar pelo telefone 0 operadora 12 31 86 2600. Quando o sofrimento bater à sua porta, é um bom presente para você oferecer a uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, por uma dor. É uma boa reflexão que nos ajuda a resolver essa contradição dentro de nós que é o sofrimento. E também o DVD e CD Deus no Esconderijo do Verso, que foi gravado no Teatro Municipal e está sendo lançado agora. Pode mostrar aqui, não pode? Isso. Esse projeto que foi gravado com uma orquestra, muito bonito, muito elegante, especialmente preparado para a gente poder continuar falando de Deus como Ele merece, né? Com beleza, com bom gosto. É assim que a gente vai aproximando o coração da gente do coração de Deus. Passando por toda a arte, ela sempre tem a oportunidade de nos aproximar. Eu falava aqui antes, né? Que Jesus tinha essa facilidade de criar no coração de quem o ouvia uma sensibilidade para perceber Deus em todas as coisas, em todas as realidades. Aliás, Jesus vai abrindo os corações humanos, as mentes humanas, e continua abrindo até hoje, tornando-nos cada vez mais capazes de conhecer o coração do Pai. Há um texto no Evangelho, minha gente, em que essa contradição que a gente falava no início, ela fica muito evidente. A natureza contraditória do cristianismo, de estar o tempo todo, né, uma realidade positiva sendo escondida em algo que aparentemente parece negativo. O Calvário é um lugar de libertação, mas quando você olha para ele é um lugar de sofrimento. O túmulo de Jesus, o túmulo vazio, é a expressão máxima dessa intervenção de Deus na nossa vida, levando-nos também a experimentar os calvários e depois passando pela experiência do sepulcro vazio, que é a libertação e a ressurreição. Mas no paralelo da ressurreição você tem o Calvário. E Jesus, no momento em que estava fazendo um encontro com as pessoas, ele tinha em muitos momentos da vida dele, de maneira muito simples, muito direta, ele reúne as pessoas e começa a ensinar verdades profundas de maneira simples. Ele faz aquele sermão da montanha, que nós temos as bem-aventuranças, onde ele é um conjunto de frases que justamente nos mostram o poder que essa contradição tem dentro do contexto do Evangelho. Fala assim: felizes os pobres, diz, no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus,
pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Interessante porque aqui no texto você tem essa realeza exposta. Porque no primeiro momento a gente pode ficar parado na formulação inicial, né, das coisas, das realidades, e a gente não chegar ao coração delas. A bem-aventurança é um discurso que, se você fica parado na porta e você não ousa entrar no coração dela, você não entende nada. No coração dessa contradição está o aprendizado. Como é que pode ser feliz aquele que está sendo injustiçado? Não tem solução. Mas somente quando nós passamos pela realidade, quando nós vivemos e experimentamos isso na nossa pele, você vê que Jesus tem razão. Na teoria, não. Agora, na pele, quando lhe dói a injustiça, você percebe que uma grandeza está sendo fomentada no mesmo momento em que cresce a dor da injustiça, a dor de estar sendo injustiçado, cresce também a certeza e a recompensa de não ser você aquele que calunia, aquele que é injusto, aquele que faz o mal. Aí você vai vivendo a elaboração desse cristianismo pelos avessos. Eu digo isso porque nós estamos vivendo um momento tão pesado no nosso país, né? Onde tantas coisas difíceis estão acontecendo. E a partir dessas realidades difíceis, tantas contendas entre nós, tantas agressões em nome daquilo que nós compreendemos justo, em nome daquilo que compreendemos verdadeiro. Nós só vamos sobreviver com dignidade neste processo todo se a gente fizer a opção pelas bem-aventuranças. Se a gente optar por viver tudo isso com muita serenidade. De você não permitir que a ira do outro inflame a sua. De você não permitir que os males que estão hoje no mundo, as crueldades que estão sendo cometidas, eu não estou tomando partido, eu estou olhando a realidade como um todo. Nos dois lados há sofridos, nos dois lados há cruéis. Nos dois lados nós encontramos quem comete crueldade, e dos dois lados nós encontramos quem sofre com essas crueldades. Agora, de alguma maneira, esses dois lados nos cercam. E nós precisamos manter a serenidade para que a gente não dispense a misericórdia, a caridade, o que o cristianismo nos sugere no momento de tanta luta e de tantos conflitos como nós vivemos hoje no nosso país. Atender aqui algumas pessoas que nos escrevem. Padre Fábio, eu não sei como fazer. Namoro faz quase 5 anos e neste tempo todo o meu namorado sempre se mostrou muito correto. E essa semana descobri que ele mentiu para mim. Ele foi em uma casa noturna de mulheres por curiosidade, ele disse que não aconteceu nada, porém eu não consigo acreditar e nem perdoar. Eu amo muito, mas não sei que rumo tomar. Me ajude, o que devo fazer? Minha filha, quando nós amamos, quando a gente fez a opção pelo outro, a gente vai ter que viver a dinâmica do perdão diariamente, né? Não tem como você amar, fazer a escolha pelo outro, sem viver a dinâmica do perdão. Ah, mas é grave o que ele fez? Não sei, você precisa administrar as consequências do que ele fez e ter condições de olhar para o futuro, sabendo que você terá sempre essa pessoa defeituosa do seu lado, uma pessoa propensa ao erro. Se você dispensar todo mundo que errar com você, não vai sobrar ninguém.
Ainda mais quando o assunto é casamento, né? Quando o assunto é namoro, você não tem outra escolha senão administrar os limites do outro. Claro, você não vai ficar fazendo uma luta sozinha. Eu acho que isso é um discurso muito simplista. Quando nós ficamos falando às mulheres que elas precisam ser pacientes com seus maridos, ou quando nós dizemos aos maridos que precisam ser pacientes com suas mulheres, tá bom? O discurso tem que servir para os dois lados. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa pisa na bola comigo o tempo todo e não faz nenhum esforço para modificar o comportamento, eu tenho o direito de exigir um posicionamento ali, talvez de maneira mais radical, ou até mesmo um rompimento. Namoro foi feito justamente para terminar, né? Termina bastante o namoro para depois você não precisar terminar o casamento. O namoro é o tempo de experimentar o definitivo. É a oportunidade que você tem de ver no temporário aquilo que será uma escolha definitiva. Agora, se você não estiver disposta a perdoar um erro do seu namorado, não vai ter condições de namorar com ele. Não vai ter condições de estabelecer um projeto de futuro com ele. É a velha história. O amor é precário. É administrando precariedades no dia a dia que a gente se descobre amantes. Amantes no sentido de sermos envolvidos pelo amor, né? De estarmos envolvidos pelo amor, no movimento do amor. O movimento do amor, ele é dinâmico, claro, por ser no movimento já é dinâmico. Agora, é na dinâmica do amor que nós vamos descobrir e identificar o que pode purificá-lo. É como se nós colocássemos os filtros para que os relacionamentos se encaminhem para serem cada vez mais harmoniosos. Porque é muito bom você vencer conflitos que estão estabelecidos com as pessoas que você ama. Não é interessante você viver um casamento sempre caótico, uma amizade sempre caótica. Essa semana mesmo estava conversando com um amigo que não sabe mais o que fazer com o namoro dele, que toda vez que volta, as promessas são sempre de que viverão de maneira equilibrada aquele relacionamento, mas já estão tentando isso há mais de 4 anos. Um desgaste terrível, eles se fazem tanto mal, mas ficam iludidos de que podem ser diferentes, né? Mas as estruturas pessoais não estão preparadas para o amor. São tão egoístas nas suas particularidades, depois querem ajuntar esses egoísmos. Ninguém abre mão, ou então só um tem que abrir mão o tempo todo. Isso não é saudável. Amor é parceria, minha gente, é contrato. É um contrato que a gente não assina no cartório, claro, mas é um contrato que nós assinamos emocionalmente. Olha, eu quero ser seu amigo, eu quero que você seja meu amigo, mas nós teremos regras para essa amizade, porque senão ela não fica harmoniosa. Até entre pai e filho precisa ter, entre mãe e filho. Todos os relacionamentos precisam ter regras, porque senão a gente não chega à harmonia. Aí vai ficar eternamente conflituado. Aí eu disse isso para esse meu amigo essa semana. Eu falei, olha, eu não acredito mais no seu conflito, porque você sempre volta a estaca zero. Estão terminados agora. Aí começa a viver o desconforto, porque isso é igual dependência química, né? Crise da abstinência, né? O outro faz tão mal que você quer separar. Aí separa, depois um mês e meio, começa a sentir falta do mal que ele te fazia. É dependência química. A emoção é também uma dependência química. Aí eu dizia para ele, olha, é igual parar de fumar. Se você não vencer o desejo de voltar no primeiro mês, se você não experimenta dar um passo no segundo mês, a libertação nunca chega. Você vai ser eternamente dependente emocionalmente daquela pessoa. Você sabe que ela te faz mal, mas continua dependendo dela. Continua procurando por ela, porque não quebrou, não estabeleceu a regra da harmonização, que é esforço, gente. É esforço. É luta diária. É escolha. Amar é escolha, é decisão. É você optar pelo outro. E quando você opta pelo outro, você tem que estar disposto a viver a dinâmica do amor. Então vai viver sozinho. Também ninguém está te proibindo.
Ninguém está te empurrando para o altar. Aliás, muitas pessoas que eu conheço que se casaram sem ter a vocação para o matrimônio, arruinaram as suas vidas por isso. Que a vida na solidão, ela tem o seu valor. Ah, padre, não é assim. Encontro solteiros convictos, totalmente reconciliados, vão fazer outras escolhas que não o casamento. Vão estudar, vão viver para a vida acadêmica, vão viver para a arte. Tanta coisa pode nos envolver, pode emocionalmente nos preencher. Tem gente que não nasceu para o casamento e insiste nele. Porque não tem estrutura humana para o casamento. E não descobriram isso ao longo da vida. Não se educaram para a divisão. Porque quando você vai casar, você precisa estar disposto a viver a divisão. Você tem que estar disposto a se doar, a se dividir. É o que a gente falava aqui, é o serviço. É a realeza do amor. A realeza do amor. Ah, não esqueça os romances glamorizados, os contos de fadas, não serão assim. O seu amor será possível. É possível. Mas ele não é o da novela, não é o do filme, não é o do livro. Final feliz só existe nos contos de fadas. O que a gente precisa fazer no dia a dia é construir as oportunidades de sermos realizados uns ao lado dos outros. É assim que funciona. É na contradição. Então, se não estiver disposta a perdoar, não está disposta ao amor. Poderia inventar uma respostinha mágica para você, minha filha, mas não tem. Quer amar? Quer ter alguém ao seu lado? Exercite-se na capacidade de servir. E com o tempo, vai maduramente ensinando o outro a fazer o mesmo. Porque senão não é amor. É assim que a gente vai vivendo. É assim que a gente vai descobrindo os benefícios desse serviço, dessa realeza. Que Deus nos ajude, né? Nós estamos tão caóticos ultimamente. Estamos quase que acostumados ao caótico, como esse meu amigo, que se acostumou tanto ao caótico que sente falta. Não. Nós precisamos despertar dentro de nós a capacidade de administrar o caótico para chegarmos à harmonia que nos faz tão bem. Um relacionamento harmonioso, uma amizade harmoniosa, um namoro harmonioso, mesmo tendo defeitos, um casamento harmonioso, é a coisa mais bonita, é a coisa que mais nos realiza como pessoas. Você pode até pensar, o que mais me realiza na vida? É amar e ser amado. É você ter a satisfação de ter o outro ao lado. É você desfrutar, saber que o outro tem defeito, mas é muito bom estar ao lado dele, porque aquilo que existe de bom prevalece. Que Deus nos ajude nessa luta. Que Deus nos ajude nesse empenho. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar.